Olá, meninos. Aqui é a professora Rosemary. Na aula passada nós estudamos as orações coordenadas e hoje nós vamos trabalhar com as orações subordinadas. Então, o que são orações subordinadas? São aquelas que dependem sintaticamente de uma outra oração. Por exemplo, eu tenho aí o período: o rapaz gostava de que todos olhassem para eles. Então, esse meu período aí é um período composto por subordinação. Ele é composto porque ele é formado por mais de uma oração. A primeira oração, o rapaz gostava. A segunda, de que todos olhassem para ele. Então, aí eu tenho o período composto. Esse período é composto por subordinação, porque eu tenho oração que depende sintaticamente de uma outra oração. A primeira oração eu vou chamá-la de oração principal. O rapaz gostava. A segunda oração é a minha oração subordinada. Por que ela é subordinada? Porque ela depende sintaticamente da minha oração principal. Se eu falar assim para vocês, o rapaz gostava, você vai me fazer uma pergunta, não é? O rapaz gostava de quê? Aí eu vou dizer, de que todos olhassem para ele. Então, a segunda oração, ela está dependendo sintaticamente da primeira oração. Então, aí eu tenho oração subordinada. A oração subordinada, ela sempre vem introduzida por uma conjunção. Então, aí eu tenho a conjunção que. Então, tenho a primeira oração principal e a segunda, a subordinada. As orações subordinadas, elas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Nós vamos estudar hoje as orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem função substantiva, podendo exercer a função sintática de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de predicativo do sujeito, de complemento nominal ou de aposto. E elas são classificadas de acordo com a função sintática que elas exercem na oração. Então, elas se classificam em subjetivas, objetivas direta, objetivas indiretas, predicativas, completivas nominais ou apositivas. Geralmente, elas aparecem introduzidas pelas conjunções que e se. E essas conjunções são as conjunções que nós chamamos de integrantes. A oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que exerce a função sintática de sujeito de um verbo da oração principal. Então, por exemplo, é necessário que você se apresente ao serviço amanhã. Então, aí eu tenho a minha oração principal, é necessário, e tenho a minha oração subordinada, que você se apresente ao serviço amanhã. Então, a minha oração subordinada aparece aí introduzida pela conjunção integrante que. Veja que na oração principal, gente, não aparece sujeito. É necessário. Se não tem sujeito na oração principal, é porque a minha oração subordinada vai funcionar como sujeito da minha oração principal. E se ela vai funcionar como sujeito, então ela será subjetiva. Então, a classificação dessa oração, que você se apresente ao serviço amanhã, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. O outro exemplo. É provável que ele chegue ainda hoje. Veja que na oração principal, é provável, também não tem sujeito nessa oração principal. Então, a particularidade dela é essa, você procura sujeito na oração principal. Se você não encontrar sujeito na oração principal, é porque ela é subjetiva, porque a oração subordinada vai funcionar como sujeito da minha oração principal. Então, é provável, não tem sujeito, que ele chegue ainda hoje, é o sujeito da minha oração principal. Veja que eu posso até substituir esse que ele chegue hoje como se fosse isso. Isso é provável. Então, o isso é o sujeito da minha oração. O é provável seria o predicado. Então, que ele chegue ainda hoje é a minha oração subordinada substantiva subjetiva. A oração subordinada substantiva objetiva direta é aquela que exerce a função de um objeto direto de um verbo da oração principal. Ora, se vai funcionar como objeto direto, então na minha oração principal tem que ter um verbo transitivo direto. Por exemplo, quero que você seja meu marido. Quero o quê? Que você seja meu marido. Veja que o verbo lá da oração principal, quero, é a minha oração principal. Que você seja meu marido é a minha oração subordinada. Então, o verbo que está lá na oração principal, ele pediu o complemento sem preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto. Então, a minha oração subordinada, que você seja meu marido, é o meu objeto direto. Então, ela vai ser classificada como oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Outro exemplo. Os funcionários não sabiam que era dia de folga. Os funcionários não sabiam o quê? Verbo transitivo direto, pediu o complemento sem preposição. Então, que era dia de folga é a minha oração subordinada. Então, ela vai funcionar como o objeto direto. Se ela vai funcionar como objeto direto, então ela é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta.
A outra é a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Como o próprio nome já está dizendo, né, essa oração ela vai funcionar como objeto indireto de um verbo da oração principal. Se ela é objetiva indireta, então na minha oração principal tem que ter um verbo transitivo indireto. O que é um verbo transitivo indireto? É aquele que pede complemento com preposição. Se ele pede esse complemento com preposição, então na minha oração subordinada tem que ter essa preposição exigida pelo meu verbo que vai aparecer na oração principal. Por exemplo, quando eu digo assim, o diretor necessita de que todos os colaboradores estejam presentes. O diretor necessita de quê? Veja que eu preciso fazer essa pergunta. De quê? Quem necessita, necessita de alguma coisa. De que o diretor necessita? De que todos os colaboradores estejam presentes. Então, o diretor necessita é a minha oração principal. Aí aparece o meu verbo necessitar, que é um verbo transitivo indireto. E a resposta todinha dessa pergunta necessita de quê? É a minha oração subordinada. De que necessita? De que todos os colaboradores estejam presentes. Então, aí eu tenho a minha oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Outro exemplo. Ele me convenceu. De quê? De que eu estava errada. Então, veja que eu tenho aí o verbo convencer, que é um verbo transitivo indireto. Convenceu de quê? Aí a minha resposta, de que eu estava errada. A minha resposta é exatamente a minha oração subordinada. Então, se essa oração subordinada, bem, olha, apareceu com a preposição que o verbo exigiu, convenceu de quê? Foi a exigência do verbo, essa preposição tem que aparecer. Então, aí eu tenho a minha oração subordinada substantiva, objetiva e indireta, completando o sentido do meu verbo transitivo indireto, que está lá na minha oração principal, verbo convencer. A outra oração é a oração subordinada substantiva completiva nominal. Ela vai funcionar como um complemento nominal. Então, logicamente que na minha oração principal tem que aparecer um nome. Quando eu falo de nome, eu estou falando de substantivo, de adjetivo e de advérbio. O complemento nominal, assim como o objeto indireto, é um termo preposicionado. Então, eu tenho que saber diferenciar esse complemento nominal do objeto indireto, porque tanto a objetiva indireta quanto a completiva nominal vão aparecer com preposição. Então, para eu saber a diferença, é só observar. Essa preposição está ligada a um verbo ou nome. A completiva nominal, como o nome diz, vai completar o sentido de um nome. Então, lá na minha oração principal tem que ter um nome. Todos temos esperança. De quê? De que a humanidade pare de destruir o planeta. Veja que a preposição de está completando o sentido de um nome, né? A palavra esperança. Então, se está completando o sentido de um nome, então eu tenho um complemento nominal. Então, essa minha oração vai ser completiva nominal. Sinto necessidade de que você me deixe descansar um pouco. Sinto necessidade de que você me deixe descansar um pouco. Então, veja que essa preposição de está ligada à necessidade. Necessidade não é um verbo. Necessidade é um nome. Então, essa preposição está ligada a um nome. Então, eu tenho de que você me deixe descansar com uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. A oração subordinada substantiva predicativa é aquela que exerce a função de predicativo do sujeito de um verbo da oração principal. Uma particularidade dela é que ela aparece sempre com o verbo de ligação, né? Geralmente o verbo ser, é, era, foi ou será. Por exemplo, o bom é, que ela sempre foi bem comportada. Veja que aí na oração principal apareceu o verbo ser no fim da oração principal. É, o bom é. Aí depois vem a oração subordinada, que ela sempre foi bem comportada. Então veja que a estrutura aparece assim. O bom é o sujeito, o é, que é o verbo de ligação, e o que vem depois é o predicativo do sujeito. Então a oração está funcionando como um predicativo do sujeito, portanto ela vai ser predicativa. A outra, a dúvida era. Veja, o verbo de ligação era no fim da oração principal. A dúvida era se seria necessário mais ajudantes. Então, nós temos aí, se seria necessário mais ajudantes, a minha oração subordinada, introduzida pelo se, né, que é uma conjunção integrante, assim como a conjunção que. Então, a dúvida era oração principal, se seriam necessários mais ajudantes, a oração subordinada. Se apareceu aí o verbo de ligação na oração principal, então a oração subordinada vai funcionar como predicativo do sujeito. Portanto, oração subordinada substantiva predicativa. A outra, oração subordinada substantiva apositiva.
Essa daí é a mais fácil de todas, gente. Ela tem uma particularidade. Ela vai aparecer depois de 2 pontos. Vai exercer sempre a função de um aposto. Helena apenas desejava uma coisa. Aí 2 pontos. Que fosse muito feliz com sua família. Então veja que está funcionando como um aposto, né? Um aposto enumerativo. Aparece após os 2 pontos. Então eu vou classificar essa oração como oração subordinada substantiva apositiva. Então, gente, só recapitulando aí um pouquinho. A oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que vai funcionar como sujeito. Particularidade, quando não tiver sujeito na oração principal. A objetiva direta, se ela vai funcionar como objeto direto, tem que ter um verbo transitivo direto na oração principal. A objetiva indireta e a completiva nominal vão aparecer com preposição. A objetiva indireta ligada a um verbo, a completiva nominal ligada a um nome. A predicativa tem que ter um verbo de ligação na oração principal. A positiva, aqui tem 2 pontos. Então, vamos lá. No período, eu espero que você volte. A oração destacada classifica-se como oração subordinada substantiva. Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa ou apositiva. Então, dá aquele branco danado, eu estou em dúvida qual é a resposta correta. Então, o que eu devo fazer? Eu vou eliminando, eu vou tirando aquela que eu acho que é mais fácil para mim, para eu poder identificar. Então, eu vou tirando a que eu acho mais improvável. Então, olha aí o período. Eu espero que você volte. A primeira que eu vou eliminar de cara, a positiva. Por quê? Porque não tem 2 pontos aí. Se não tem 2 pontos, não pode ser a positiva. Então, eu já tiro a letra F, a positiva. O que eu poderia eliminar também aí? Vamos lá. Eu sei que a predicativa é aquela que tem o verbo de ligação no fim da oração principal. Na minha oração principal eu tenho eu espero. Não tem verbo de ligação. Então, já posso eliminar a predicativa. Então, eu tiro a letra E também, né? E e F já foi descartada. Então, o que eu posso tirar também? Ora, eu sei que a objetiva indireta e a completiva nominal são aquelas que aparecem com preposição. Que você volte. Não tem preposição aí na minha oração subordinada. Então, já posso tirar 2 de uma vez só. Eu elimino a letra C e a letra D. Não pode ser nem objetiva indireta, nem completiva nominal, porque não tem preposição. Aí eu vou ficar só com a A e a B, né? Ah, mas a subjetiva, eu sei que é aquela que vai funcionar como sujeito. Então, não pode ter sujeito na oração principal. Vamos ver a nossa oração principal aí. Eu espero. Tem sujeito, sujeito eu. Então, eu já tiro a subjetiva. Então, só sobrou a minha alternativa correta, a letra B, objetiva direta. Eu espero o quê? Veja que o verbo esperar é um verbo transitivo direto. Então, a minha oração subordinada vai funcionar como objeto direto. Portanto, oração subordinada substantiva, objetiva direta. Então, a letra B é a alternativa correta. Ok, meninos? Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau.